Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgundá e este é o canal do YouTube associado ao blog, né, www.urumilá-fa.com.br. Não deixe de ir no blog para ver os textos que tem lá e não deixe de ir na Amazon para ver livros publicados que eu tenho lá, tem lá 3 livros publicados, ok? Bom, então, esse aqui é um vídeo rápido, como todo vídeo sempre começa rápido, mas vai ser rápido mesmo. Fiz até mais simples aqui. Então, vai responder a seguinte questão. Consultar Ifá, eu estou falando apenas, vou falar de Ifá. Consultar Ifá é falar com os mortos, ou seja, ele estaria dentro daquela discriminação que os cristãos fazem, né, de você não estar fazendo uma prática errada de consultar mortos para saber sobre a sua vida, que seria uma coisa proibida por Deus, segundo eles, né? Então, eu vou abordar sobre isso aqui. Se você quiser interessar em minha visão, fique, senão tem outro vídeo por aí. Então, não. Primeiro respondendo rapidamente sobre isso. Não, gente. Ifá não é falar com mortos. Ifá não é um oráculo orientado a falar com mortos, falar com espíritos, falar com guias, qualquer desse tipo aí. Então, se não, então, se alguém está preocupado com isso, se você vai a Ifá, se você é cristão, se você é católico e está preocupado de Ifá e está para contrariar uma regra de Deus, olha só, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a parte geral é assim, não, Ifá você não fala com os mortos, eu vou explicar isso agora, tá? Por quê? Antes de explicar, eu queria dizer o seguinte, todas as religiões, praticamente na Terra, têm oráculos, né? Ou seja, a religião implica, religião, como eu falei, são as palavras de Deus pra gente, né? Lembra? A religião sempre é a formatação das palavras de Deus pra gente, as orientações que nós recebemos. E todas elas, cara, estabelece uma forma de comunicação com Deus, para que a gente saiba de verdade o que Deus está esperando, ou pegar orientações. Assim como esta religião, né, do Yorubá, do Candomblé, a gente tem oráculos, e o Ifá é um oráculo para qualquer pessoa que pode consultar e que quer orientações para a vida. Todas as demais religiões têm oráculos, incluindo os judeus, né? Olha, o judeu, que é a religião abraâmica original, eles têm um oráculo, a árvore da vida. Inclusive, eu já fui no oráculo judaico, né? Então, e vocês estiveram lá. E isso, eu vou falar mais no final, está presente lá no procedimento, inclusive documentado na Bíblia. Então, assim, um oráculo para ter orientação com Deus faz parte de todas as religiões. Claro que nós temos uma que todo mundo conhece, né? São os cristãos, católicos, evangélicos, né? Protestantes, todos os neopentecostais adotam isso, baseado nos católicos. Os protestantes e os evangélicos, né, basicamente são uma seita católica, né, porque a religião que originou, que foi criada mesmo, a igreja foi católica, depois teve uma seita, né, tem a ocidental e a oriental, mas essa é a religião original. Esses evangélicos e os neopentecostais são só seita, são uma seita dessa religião aí. Eles não adotam porque não tem, tá certo? Então são os únicos, né, mas é uma religião dominante. Inclusive, os próprios muçulmanos têm oráculo também, tá? Então, olha só, essa questão toda de questionamento sobre oráculo é porque este grupo religioso aqui não adota, não reconhece, eles entendem que é proibido, falamos isso no final, e eles não têm, mas todas as demais têm. Então, isso não é um problema. Assim, na verdade, eu diria que é muito natural você procurar um oráculo dentro de uma religião, tá certo? Bom, vamos lá. E aí, qual é a grande diferença? Aí tem aquela sempre a figura que eu faço. Nós temos o Orum, que é o espaço espiritual superior, onde está Deus, onde estão os orixás, onde estão os espíritos superiores, aqui os Irumolé, né? E tem aqui o Aie, que é esse espaço nosso, o Aie, onde tem o mundo natural aqui dentro, e em volta dele existe um supernatural, que é separado desse supernatural superior, e nesse supernatural aqui é onde existem um conjunto de espíritos. Aqui tem demônios, sim, assim, né? E a magia circula no mundo natural, dentro desse supernatural que envolve aqui, tá? Bom, tem esse modelo, ok? Esse modelo eu sempre faço, porque a gente tem que entender isso aí. E qual é a nossa diferença? É que Ifá, ele lida com, eu sempre falo também aqui, com o supernatural superior. Ifá é uma forma de você, estando aqui no mundo natural, você se comunicar com o supernatural superior, com Orum. O Ifá não é uma comunicação com esse supernatural inferior, aqui é o supernatural do Aie, né? Perdão, não vou falar inferior não. Poderia falar, né? Mas não quero complicar. Então,
não é com o supernatural que está no Aie aqui, não. O Ifá é para falar com este aqui de cima, né? Então, o que a gente considera como mortos, né, que são espíritos, pessoas, né, almas que já viveram algum dia e que não voltaram a Orun e ficaram nesse supernatural aqui, e que, estando nesse supernatural aqui, nos influenciam, né, existe toda essa questão de comunicação e integração com a gente, que existem várias cultos, né, religiões que tratam, elas ficam aqui, são realmente almas já existentes, né? Não são aqui os espíritos, né? Não são as divindades que estão no Orun, né? Mas existem também almas de pessoas que já viveram que estão no Orun, né? No caso dos nossos ancestros, toda a parte de Egungun é baseada no Orun e não no Aie. Ou seja, essa história vai longe, mas, que eu não quero fazer esse vídeo curto aqui, mas eu queria dizer que existe essa caracterização, né? Então, bem claro, Ifá é para falar com este nível do Orun ali, ok? Bom, e esse nível aqui? Bom, esse nível aqui é um nível, né? Existe então, primeiro, então Ifá e Búzios, sobre Búzios em princípio estaria falando só com Orun. Então, ainda batendo esse ponto, quando você vai Ifá, você de fato não está falando com mortos, porque você está falando através de Orunmilá, né? É um oráculo ligado a Orunmilá, e Orunmilá está no Orun. Então, assim, é um oráculo de ligação assim, Orun-Aie. Então, não envolve o que a gente poderia chamar de mortos, que são almas, pessoas existentes que estão aqui dentro. Então, o Ifá, ele se diferencia dos oráculos baseados em vidência, que é a que eu vou falar agora. Vidência. É claro que existem oráculos e consultas oraculares, adivinhações, como chamam de adivinhações, baseadas em vidência e que tratam com espíritos, porque esses espíritos estão aqui no Aie. E isso é muito antigo, gente, isso é muito antigo, está documentado na Bíblia, né? Isso sempre existiu em toda parte do mundo, em todas as religiões, em toda parte do mundo existem pessoas chamadas videntes que se comunicam com esses espíritos que estão aqui no Aie, e que trazem informações, trazem orientações, fazem de todo tipo aqui. Então, isso é o que está aqui. Então, existe esse grupo. Então, existe sim um grupo de oráculos que não é o de Ifá, né, que são baseados em vidência e que estão associados aqui, né? Bom, beleza? Então, assim, fecha aqui essa definição já falei o que tinha que falar sobre isso. Bom, aí tem a questão seguinte da dúvida, né, da sinceridade. Pô, como é que eu vou saber como é que eu vou ter certeza de fato que eu estou no oráculo que está falando com Orun, né, e não é uma coisa diferente? Essa parte da sinceridade que é bem complicado, né, bem complicado realmente. E lembra, estamos no mundo, existe na questão do livre-arbítrio, aqui as coisas podem acontecer de qualquer maneira, então você pode acontecer qualquer um, né? Bom, o que posso garantir, o que garante que Ifá, além da fé, além da questão da fé, você tem que ter fé e acreditar, é verdade. Mas além da fé, existem alguns elementos em Ifá que vão caracterizar que não estamos falando com esse grupo de espíritos aqui, não estamos falando com a parte da vidência dos espíritos aqui. Caraca, quase só ataque o coração com esses alarmes. Bom, vamos lá. Então, o que garante desse processo? Primeiro, Ifá, isso é uma regra importante, talvez as pessoas passem a entender algumas coisas que Ifá diz. Ifá não admite médiums. Se você é médium, se você tem essa capacidade de comunicar com os espíritos que estão aqui no Aie, né? Esse espírito aqui, que é o médium, é isso, né? O médium basicamente é a pessoa que tem essa sensitividade e se comunica com esses espíritos que estão no Aie aqui. Se você é médium, você não poderá ser babalaô, jamais, né? Isso é um dogma de Ifá. Se você encontra alguém que é médium e virou babalaô porque alguém deu-lhe essa função, olha só, essa pessoa não tem legitimidade, porque ela não poderia, médios não podem ser. Né? E por essa razão, babalorixás não podem ser iniciados em Ifá, Yanorixás não podem ser iniciados em Ifá, e as pessoas que vêm de Umbanda, que são médiums, né, também não podem ser iniciadas em Ifá. Qualquer pessoa que tem essa capacidade, tem esse dom, essa sensitividade aqui de se comunicar com esses espíritos aqui, não podem ser babalaôs, não podem ser iniciados em Ifá. Lembra que só podem ser homens, não podem ser babalaôs, tá certo, né? Por quê? Porque isso, porque a consulta Ifá, ela não poderá jamais ser influenciada por vidência, porque
Porque essas pessoas que têm essa sensitividade, você nunca sabe se elas estão olhando o que está caindo ali, ou se estão tendo informações aqui no ouvido, ali, né, na clarividência, na orividência que ela tem. São as coisas que ela vê. A clarividência, quando ela vê coisas e quando ouve coisas. Então você não teria ter certeza. Então, quando você senta o babalô, você tem que ter certeza, ou você tem certeza que aquela pessoa ali não tem evidência. Quando ela está falando coisas com você, ela está falando o quê? Ela está falando o que está ali naquele Odu, naqueles textos sagrados, nas histórias. Ele está interpretando o que está definido para Ifá. E essa é uma razão porque você pode pegar uma consulta qualquer, o resultado da sua consulta, você pode ter os Odus que saíram lá, anotar, e você pode entregar aquilo para 1, 2, 3, 4, 5, 10 babalaôs e ouvir o que eles vão falar para você. O babalaô não precisa estar ali no jogo, não precisa estar ali naquele momento lá para poder interpretar. Ele sabendo qual é o Odu, ele vai fazer, olha, esse Odu significa, você tem que ter os Odus completos, né? Ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui. Ele vai fazer como é aquela pessoa. Tanto que quando um babalô faz uma consulta, às vezes tem dois, é muito comum ter dois, três babalôs numa consulta, mas pode até ter coincidência, mas ninguém faz. Porque, né, você pode ter um sozinho, ou é muito comum ter 2, 3 lá, que estão lá por ali, tá? Então, assim, quando você faz ali, eles botam um lá para tirar os iquins, para tirar os odus, geralmente o mais novo que vai fazer aquilo, e os demais, né, os mais sêniores, os mais antigos, eles ficam lá só esperando ser Odu para ver e vai falar a interpretação, ou seja, ele não precisa estar ali recebendo nada, ele basicamente vai olhar aquilo ali e vai poder discutir. Então, essa é uma diferença muito grande. E aí isso vocês entendem por que tem essa questão do não ser médium. Não pode haver essa mistura, você tem que ter a certeza que você está falando com alguém que recebeu informações, que caiu uma coisa, aquilo ali veio de Orumilá, tá certo? Bom, Búzios também seria assim? Sim, em princípio sim. Quando você está jogando Búzios lá, você joga pela queda, pelo negócio, e a pessoa teria que estar falando para você o que está naquela queda, naquela distribuição. É assim que acontece? Não. Vou dizer para vocês que 99% das consultas de Búzios que você faça em Yalorixás e Babalorixás, ou Ogãs, ou qualquer pessoa que consulte Búzios, são assim, absolutamente contaminadas pela vidência. É a vidência que está falando ali. Estou falando 99%. Pouquíssima gente mesmo tem capacidade de ler aquela informação que está ali no oráculo, que está ali na mesa, e falar apenas o que está ali, baseado em conhecimento, em mito, história, porque o Búzio tem o mesmo formato de Fá, né? Você tem a cada caída daquela, né? A cada configuração daquela, você tem histórias associadas que a pessoa deveria estar lembrando para te contar. Eu sempre falo assim, né? A consulta do jogo de Búzios é muito, quando bem feita, quando feita da forma ortodoxa, é muito parecida com consulta de oráculo de Fá. Muito parecida. Apenas, a grande diferença deveria ser apenas que ela lida com os Odus Meiji e não com os Omodu, né? E basicamente uma fala ligada ao Orixá. O Orixá está falando ali, não o Orumilá que está falando. Isso é uma diferença teológica sutil aí. Mas o que acontece no mundo real, não é assim que acontece. Falando da prática é essa, se pode ficar tranquilo, né? Que o que acontece ali é isso, evidência, é a mesma coisa, claro, evidente, são os espíritos ali. Lembrando que esse é o caminho fácil, a pessoa não precisa estudar nada, não precisa estudar verso, não precisa decorar nada, não precisa saber nada, não precisa aprender a interpretar, decorar é detalhe. Mas assim, não precisa interpretar nada, ele basicamente fica esperando ali os espíritos. Eu já falei antes para você, já vi excelentes olhadores de Búzios, com vidência, que falaram coisa para mim, extremamente úteis, extremamente profundas, tá? Que foram muito uma experiência. Então, aqui, olha só, eu não estou fazendo uma diferenciação, falando que esses oráculos baseados em evidências são piores. Eu estou dizendo que são, não que são piores. Pelo contrário, eu sempre digo isso. Já tive excelente consulta com oráculos de vidente, com vidente, e foram consultas maravilhosas. Assim como também toda a Umbanda é baseada em evidência. Então, não existe na consulta a evidência nada pior. Estou dizendo só que estou caracterizando como diferente, né? O Ifá não é o que caracteriza isso, né? E esses oráculos de evidência, como eu falei, são muito bons, mas são diferentes do Ifá. A base deles é diferente. Então, respondendo de novo a pergunta do início, veja bem, quando você vai Ifá, você não está falando com os mortos, você não está falando com os espíritos, você está falando com Orum, você está falando com Deus através de Orumilá. Essa é uma coisa importante caracterizar. Mas aí vamos dizer o seguinte, mas de onde vem então
essa discriminação que os católicos fazem dessa questão de falar com mortos, por que isso é proibido? Eu vou fazer uma citação de algumas coisas que estão... De onde eles tiraram isso? Bom, de onde eles tiraram isso, né? Aí eu tive que fazer umas consultas bíblicas aqui, né? Que devem falhar. Então, existem várias referências baseadas existem algumas referências de proibições que estão no Novo Testamento. E aí eu desprezei todas elas, porque no Novo Testamento são derivadas, né? Então eu fui no Antigo Testamento, que são as originais, ok? E nessas originais, as fontes tem basicamente duas fontes importantes. Uma é o Deuterônimo e a outra é o livro do Levítico. A do Deuterônimo eu vou ignorar. Por quê? Porque o Deuterônimo, se vocês lembram, é aquela longa fala, que Moisés fala para os judeus antes de atravessar o rio para chegar em Canaã. E aí o Deuterônimo é basicamente uma revisão de tudo que tinha acontecido com eles até lá. Então ele está só revisando as coisas. Isso é uma coisa que acontece, né, em alguns momentos no livro da Bíblia, como em Crônicas, né, 1 e 2, eles basicamente é um livro que só fala do passado e reconta o passado de outra maneira, né, ou seja, de uma maneira mais suave, porque quando você vai lá nos livros anteriores, a coisa é um pouco diferente. Então, Deuterônimo, olha só, é a fala de Moisés citando o passado, então eu ignorei. Aí eu fui no original, que é em Levítico. Levítico é um livro muito importante, um dos livros iniciais, que é onde tem justamente a orientação inicial. Em Deuterônimo tem um pedacinho bem curto, a coisa é bem curto, né? O Moisés fala lá, como eu falei, ele estava revisando coisas para os judeus, porque já tinham passado 40 anos, gerações se passaram e as pessoas esqueceram das coisas originais. Aí ele diz assim, não permitam que Deuterônimo, né, 18, verso 18, 10. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho e sua filha. Caraca, é um negócio complicado isso, né? Que pratique adivinhação, é isso que nós estamos falando. Ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Caraca, ele fecha tudo, tipo assim, olha só, ninguém pode fazer nada, só pode falar com Deus. Vocês têm que entender que isso era uma preocupação muito forte da época lá. Deus tinha um ciúme muito grande de tudo lá, né? Existe um ciúme infantil lá nessas histórias, como está na Bíblia, de Deus com o tal do Baal. É um negócio assim, é um negócio primitivo, né? Parecia um negócio infantil as atitudes. Mas enfim, isso aí está no Deuterônimo. Mas esse aqui Deuterônimo, como eu falei, ele está falando o que está para trás. Aí tem muita coisa que é ele falando o que ele acha, né? E o que está no Levítico, que é o livro que tem as orientações de Deus para os judeus, né? O Levítico é um livro importante, né? Tá assim, Levítico 19, 26, tá? 26 a 29, eu vou falar assim, ó, não comam nada com sangue, não pratique adivinhação nem feitiçaria, ponto. Não corte, vou falar outras coisas aqui, não corte o cabelo dos lados da cabeça, nem apare as pontas da barba. Não faça cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre sua filha tornando uma prostituta. Eu tenho as recomendações aqui. Senão a terra se entregará à prostituição e encherá de perversidade. Ponto. Essa é a parte do Levítico 19 aqui. Então, olha só. O não pratique adivinhação nem feitiçaria está no meio de outras recomendações. Não coma nada com sangue, não corte cabelo. Eu não sei se todos os judeus eles fazem todas as coisas, né? Então, assim, dessas 3 recomendações, não corte cabelo, não corta a barra, não faça tatuagem. Eu não sei quantas pessoas, por exemplo, os próprios católicos, eles faziam isso, eles cortam o cabelo, eles cortam a barba, eles botam tatuagem. Ou seja, eles fazem isso tudo. Não, mas o praticar adivinhação, adivinhação não pode fazer, né? Então, assim, essa é uma ética muito seletiva, né? Ou seja, você tem um texto básico no qual ele escolhe, ó, essa parte aqui está desatualizada, essa aqui está valendo, essa aqui está valendo. Cara, olha só, se está valendo essa de não praticar adivinhação nem feitiçaria, todas as outras têm que estar valendo, ou todas uma ou nada. Eu não sei para que serve um livro se você vai, seletivamente, você seleciona o que você vai fazer. Bom, aí, então, estou dizendo o seguinte, essas são as inconsistências dessas pessoas que pegam um livro sagrado e escolhem o que vai sair. Por isso que às vezes as pessoas falam mal dos ortodoxos, né, dos radicais, mas, cara, o radical é apenas o cara que resolve seguir aquilo ali. Se aquilo ali é ruim para seguir de forma integral, então, cara, vocês têm que fazer uma reforma, repensar tudo aí, porque não dá para fazer assim, né? Mas é o que tá.
né? O que eu acho ruim é você pegar um pedacinho, não, essa linha me interessa, as outras 10, não, isso aqui vou deixar como está. Cara, não dá certo, né? Mas eu queria lembrar você o seguinte, que apesar de que está escrito aqui, existia uma expressão, um oráculo judaico existe, né? Só que eles não chamavam de adivinhação, nem falar com massa, eles falavam de lançar a sorte. Olha só que coisa interessante, que era a mesma coisa. Então, a expressão lançar a sorte era considerada, isso está na Bíblia, em vários pontos. Eu lembro até, eu tenho aqui alguns pontos importantes, né, que eu separei aqui, né? A eleição de Saul para ser rei, a distribuição dos sacerdotes no templo, que está em Crônicas, né? Para quem já leu Crônicas, já viu lá. Então, tem uma escolha. Eu lembro que teve uma vez que teve um cara que veio da Síria para lá, acho que foi Samuel, e que eles tinham que escolher, os judeus já tinham se dispersado, e aí eles tinham que fazer a separação das famílias, né? Que o cara encontrou tanta bagunça dos judeus se misturando com os outros, que eles tinham que separar as pessoas por família. Então, assim, só as pessoas que foram judaicas mesmo, que só casaram judeus com judeus, poderiam ficar. Então tem uma hora que eles tinham que chegar, e se a pessoa não tinha mais origem da família, eles tinham que decidir se aquela pessoa era judia ou não, né? E aí o que eles faziam? Eles lançavam a sorte. Eles lançavam a sorte para poder definir se aquela pessoa era judeu, se tinha mantido, se tinha uma origem de família. Então isso, que é o que a gente faz hoje em Fá, que a gente faz hoje nos oráculos. Então olha só, o que eu quero chamar a atenção é que apesar daquelas proibições todas que estão lá no Levítico, eles usavam um oráculo que eles consideravam que era falar com Deus, o que eles chamavam de lançar a sorte. E eles usavam esse lançar a sorte, né? Que era na realidade o oráculo, lançar a sorte na verdade era o oráculo, que era para, sempre foi considerado como uma referência à intervenção de Deus na vida deles, e sempre representou uma vontade divina. Então, sim, eles tinham esse oráculo, e eles usavam isso para tomar decisões importantes ali para as pessoas que estavam em volta lá, como nós fazemos, por exemplo, em Fá, né? Em Fá, assim, nós não falamos com os mortos, nós falamos com o e tomamos decisões baseadas, orientações baseadas nisso, que é basicamente o que eles faziam. Os católicos não reconhecem nada disso, eles só reconhecem aquela parte que interessa, tá certo? Então, assim, esta parte que existia está lá e não reconhece. E muitos deles podem ter visto aí, se esquecido de lembrar disso e ficam com essa abordagem preconceituosa, baseada nisso sem motivo nenhum, tá? Então era isso que eu queria dar, era só informação para vocês entenderem que o que a gente está, essa questão de Fá e de oráculo e de Deus, está completamente, que tem nesta religião, está completamente alinhado com outras religiões. E aqui eu citei especificamente a que vocês conhecem mais, que é a questão dos judeus, a religião judaica, que foi a que gerou o cristianismo. E todo esse preconceito, toda essa mácula que alguém queira gerar sobre esse nosso uso aqui, basicamente falso, né? A pessoa está contrariando as suas próprias origens, tá bom? É isso, espero que tenha sido útil. Até o próximo.